O que sempre despertou e ainda desperta bastante curiosidade no mundo cristão é isso. Como foi a vida de Jesus desde o seu nascimento até o início de sua missão terrena aqui na Terra? Muito bem, o estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre vai abordar este assunto nessa reflexão de hoje. Eu sou o pastor Reinaldo e eu vou conduzir esse momento de estudo. Sim, a pergunta é esta: como teria sido ou como foi a vida de Jesus nesse período desde o seu nascimento até os 30 anos de idade, quando efetivamente ele iniciou o seu ministério, a sua missão aqui na Terra? Como foi a infância dele? Com quem ele brincava? E a juventude e a adolescência? Ele tinha uma profissão? Enfim, uma infinidade de perguntas que não temos assim respostas. Há muitas lendas em torno do assunto, inclusive aquelas que dizem que Jesus fazia passarinhos de barro, soprava neles e eles saíam voando. Claro que são lendas. Poder ele tinha para isto, mas como foi a sua humilhação aqui na Terra, ele nem sempre usou o seu poder e a sua autoridade divina. Nos estudos bíblicos deste mês de janeiro, nós estamos olhando alguns fatos que envolveram a vida de Jesus, desde o seu nascimento em Belém, até o momento em que, com a idade de 30 anos, ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E nós já abordamos alguns destes pontos, e hoje nós queremos abordar mais dois, pelo menos. O que se sabe, né, digamos, o que as pessoas lá de Nazaré diziam a respeito de Jesus? É bem significativo um texto, ele está relatado em Mateus capítulo 13, lá já no final do capítulo, quando Jesus, já na companhia dos seus discípulos, mais tarde foi até Nazaré. E aí ele, como ele fazia em todos os lugares, ele entrava nas sinagogas e ensinava. Só que os habitantes de Nazaré se escandalizaram, né? Porque a pergunta era: escuta, quem é ele? E aí as pessoas diziam assim: porventura ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Não vive aqui a sua mãe e seus irmãos? Chama atenção o fato deles o identificarem como filho do carpinteiro. Talvez Jesus fosse um ajudante de José na carpintaria? Não sabemos detalhes. Tá? Bom, eu quero então, aliás, vamos fazer uma pequena retrospectiva de fatos que envolveram Jesus desde a sua infância até o batismo que ele recebeu de João Batista. O primeiro grande evento, o primeiro grande fato é o nascimento dele, né? Nascimento como filho de Maria em Belém, né? E inclusive não havendo lugar numa casa ou numa hospedaria, ele é acolhido numa estrebaria, né? E deitado numa manjedoura. Então Lucas relata o seu nascimento. O segundo fato envolvendo o menino Jesus foi sem dúvida a visita dos pastores, que receberam de Deus a mensagem de que hoje nasceu o Salvador, e eles então imediatamente se colocaram a caminho, foram até Belém e conferiram aquilo que os anjos anunciaram. E eles então são aqueles, por assim dizer, os primeiros que veem o menino Jesus. Depois, um outro fato, vamos dizer assim, o terceiro fato, numa sequência cronológica. O terceiro fato foi a circuncisão do menino Jesus ao 8º dia de vida. Isso também está relatado por Lucas, capítulo 2, verso 21. Ele simplesmente relata: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Por que a circuncisão? Porque o menino é circuncidado ao 8º dia. E aí é importante a gente olhar para o Antigo Testamento.
E eu chamo a atenção para o texto de Gênesis capítulo 17, porque Deus ordenou a circuncisão. Eu vou ler aí 2 versos, está em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 10. Esta é a aliança de Deus através, Deus que ordenou a circuncisão, então ele agora regulamenta isso. Gênesis 17. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isto servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Então, ali em Gênesis 17, guardem o texto, lá está a ordem da circuncisão. Então, quando o menino era circuncidado ao 8º dia, ele também recebia o nome. Por isso, então, foi que Lucas relatou dessa maneira. Ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. E ele esclarece, esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Então esse é o terceiro fato, o nascimento, a visita dos magos e agora a circuncisão. Era o sinal na carne de que este fazia parte do povo, entrava em aliança com Deus e Deus entrava em aliança com ele. Bom, aí vamos a um quarto fato. A apresentação do menino Jesus no templo. Então isso também é relatado por Lucas, capítulo 2, lá a partir do verso 22. E Lucas diz assim, passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, quando o menino completa 40 dias de vida, ele é levado por Maria e José de Belém até Jerusalém, para ser apresentado no templo. E aí também é importante entender por que esse ritual. E aí nós vamos observar que ele também está estabelecido no Antigo Testamento, a exemplo da circuncisão. E se você anotar, anote Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. Deus ordenou e estabeleceu isso em detalhes. Eu vou ler alguns versos do capítulo 12 de Levítico. Se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. E no 8º dia, o menino será circuncidado, como já vimos. Agora o verso 4, depois ela ficará 33 dias a purificar-se. Então chegamos a 40 dias desde o nascimento. E aí continua no verso 6. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. E o verso 8, mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Lucas relatou, quando Maria e José levam o menino Jesus a ser apresentado ao templo, eles também levaram as rolinhas ou os pombinhos
para sacrifício e também para holocausto e também para sacrifício pelo pecado. O que mostra que eles não levaram o cordeiro. Maria e José não eram pessoas de muitas posses, né? Então eles levaram aqueles pombinhos para então holocausto e oferta pelo pecado. Bom, esse foi o quarto fato importante na vida de Jesus: o nascimento, a visita dos dos pastores, a circuncisão ao 8º dia e a apresentação no templo no 40º dia de vida. Bom, depois, aí não sabemos exatamente quanto tempo depois, acontece a visita dos magos, que primeiramente foram até Jerusalém e depois até Belém para conhecer e adorar o recém-nascido rei dos judeus. E, posterior a isso, a fuga de Maria e José com o menino Jesus para o Egito, porque Herodes procurava matar esse menino. Esses dois assuntos foram tema do nosso último estudo. Bom, e aí entramos em mais dois fatos que os evangelhos relatam, e esses serão tema da nossa reflexão de hoje. Ou seja, a volta do Egito, quando Maria e José retornam com o menino para a terra de Israel e decidem ir morar em Nazaré. E também depois mais um fato que Lucas relata, a ida para o Egito e a volta, o evangelista Mateus relata. Mas esse fato, quando o menino tinha 12 anos e foi visitar o templo em Jerusalém, é relatado por Lucas. Então esses dois fatos eu quero abordar no estudo de hoje. E no próximo estudo nós então vamos considerar o momento em que Jesus inicia a sua missão, quando ele então é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, e aí nós vamos considerar e ver que batismo foi este. Esse é o batismo cristão, né? Qual foi a razão deste batismo? Jesus precisava ser batizado? Então esses são temas que ficam para o estudo da próxima semana, ok? Então vamos ao nosso assunto de hoje, a volta do Egito. Isso está em Mateus capítulo 2. Deixa eu abrir aqui também, Mateus capítulo 2. A volta do Egito. Vocês lembram no estudo anterior, Deus tinha dito para José o seguinte: tome a mãe, o menino e sua mãe e fuja para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E aí uma observação: e fique lá até eu lhe avisar. Fique lá até que eu avise você. E assim como um anjo apareceu para José dizendo que ele deveria receber Maria por sua esposa, assim como o anjo lhe ordenou, vai para o Egito, novamente, o anjo lhe aparece em sonho e diz: José, aqueles que procuravam matar o menino já morreram. Então toma o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel. Volte para a terra de Israel. Herodes já havia falecido. Me refiro aqui a Herodes o Grande. Pois bem, em seguida, eles então se põem a caminho, voltam para a terra de Israel. Só que um detalhe, eles procuravam ir para Belém, mas sabendo que o filho de Herodes estava governando em lugar do seu pai, eles temeram e pensaram: não vamos a Belém. E aí eles tomam o caminho do norte e vão a Nazaré. Então esse é o caminho, por isso eles vão morar em Nazaré. E é interessante que o evangelista diz que isso aconteceu também para que se cumprissem as profecias, ou para que se cumprissem as escrituras, porque ele será chamado Nazareno, alguém que veio de Nazaré. Então, esse é então o caminho. Eles recebem o aviso do anjo, se põem a caminho, voltam para Israel, mas porque o filho do rei Herodes
está governando a Judéia, então eles decidem não ir a Belém, mas ao norte para Nazaré. Pois bem, aí eu tenho dois comentários que nos trazem, eu diria também, duas mensagens bem importantes. Nazaré. Nazaré ficava no norte da Galileia, e Nazaré era considerado, aliás, todo o norte do povo de Israel era considerado inferior. Lembram daquele fato quando Jesus estava chamando mais tarde os seus discípulos, e ele chamou a Filipe, e Filipe então encontrou o seu irmão Natanael. Ele disse: olha, nós achamos aquele de quem falam as profecias, Jesus o Nazareno. E aí qual foi a reação de Natanael? Natanael perguntou: escuta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então esse era mais ou menos o pensamento em torno de Nazaré. Nazaré era desprezível. Não tinha muito valor e não se considerava muito quem morava ou quem vinha do norte, especialmente da região de Nazaré. Bom, isso tem um significado interessante. Sabem que para nos salvar ou para a nossa salvação, Jesus Cristo se tornou desprezível. Esse é o tema. Ele se tornou desprezível. Ele foi morar em Nazaré. Ele fez parte daquele povo que não tinha muito valor, que não era muito considerado. E isso também ficou evidente naquela palavra que o profeta Isaías disse a respeito de Jesus, quando ele falou, ou quando ele profetizou a morte de Jesus. Então ele disse, Isaías 53, ele era desprezado, tá? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E é importante considerar isso, né? Ele se tornou desprezível, ele se tornou alguém desprezado, rejeitado. Com que finalidade? Para nos salvar, para valorizar a nossa vida. Às vezes na vida a gente se sente meio desprezível ou meio que rejeitado, desprezado, sem valor. Lembremos-nos sempre de que, na verdade, o nosso Senhor e Salvador, para nos salvar e para valorizar a nossa vida e nos dar uma vida eterna, ele se tornou desprezível para que nós fôssemos valorizados. Então pense sempre nisso. Essa é a primeira mensagem que eu queria destacar aqui. Mas há uma segunda. Imaginem como ficou a cabeça de José. Primeiro, ele descobre que a mulher com quem ele tinha casamento contratado está grávida. E o anjo lhe diz: aceite, cuide dessa mulher, case com ela, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Depois ele recebe a ordem lá do imperador: vá para Belém, porque é a hora do grande censo. E lá ele vai a Belém. Lá nasce o menino. E aí vem a ordem de Deus: toma o menino e sua mãe, vai para o Egito, foge para o Egito. Depois de um certo tempo, não sabemos direito quanto tempo, novamente o anjo o avisa e diz: toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. E aí, para onde ir? Belém? Não. O Herodes Arquelau, que era filho do Herodes o Grande, está governando aquela região. Vamos a Nazaré. Vejam, ele pode ter ficado confuso pelos muitos caminhos através dos quais Deus o fez andar. Contudo, isto aconteceu para que se cumprissem as profecias. E Deus coordenou, Deus organizou, Deus conduziu tudo para que as profecias se cumprissem. Sabem, irmãs e irmãos, nós também nem sempre temos clareza sobre os caminhos pelos quais Deus nos leva aqui neste mundo. E às vezes Ele nos faz andar por caminhos que nós não gostaríamos de andar.
Eu me refiro a situações, né? Não falo de rodovias, né? Mas me refiro a situações que Deus nos faz passar neste mundo e nós nem sempre compreendemos ou temos clareza a respeito de tudo, a respeito de todos os caminhos. Mas uma certeza nós podemos ter: Deus está conosco. Né? Ele até nos disse, através do profeta Isaías, que os caminhos dele nem sempre são os nossos, mas os caminhos dele são mais perfeitos do que os nossos. Tenhamos segurança e certeza disso quando nós também nos encontramos em caminhos, né, um tanto confusos para nós. Bom, aí agora eu quero abordar mais um fato, né, que envolveu o menino agora já um pouco mais crescido, e também está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, os versos 41 em diante, 41 até 52, o menino Jesus no templo. E esse fato também é bem especial, é bem significante ou significativo. Como é que o menino Jesus vai visitar o templo? Porque agora eles moram em Nazaré, eles moram no norte. E Jerusalém, onde estava o templo, ficava no sul. É importante e necessário lembrar que Deus havia ordenado que os israelitas fossem anualmente ao templo. E aí organizavam-se grandes romarias, né, grandes peregrinações de grupos de pessoas que saíam dos mais diferentes lugares para ir a Jerusalém, normalmente por ocasião das grandes festas. E havia em Israel pelo menos 3 grandes festas. A festa da Páscoa, né, a festa da Páscoa do Antigo Testamento, que comemorava a libertação da escravidão do Egito. A outra festa, conhecida como Festa das Semanas, normalmente 7 semanas depois da Páscoa, e o que então essa festa também era conhecida como Pentecostes, porque você chega em 50 dias depois da Páscoa, né, o Pentecostes ou Festa das Semanas, que também coincidiam com as colheitas. E a terceira grande festa era a Festa dos Tabernáculos, quando o povo então saía de suas casas e durante 7 dias vivia em barracas, literalmente, para sempre se lembrarem, porque essa era uma festa bem pedagógica, como se diz, ou uma festa que tinha lá um fundo de ensino muito importante, para que eles sempre se lembrassem da peregrinação pelo deserto, quando em 40 anos eles moraram em barracas, em tendas, né? E para que isso passasse de geração para geração, especialmente o ensino a respeito disso. Bom, numa dessas ocasiões, então agora o menino já com 12, provavelmente em anos anteriores ele também foi com os seus pais. Mas agora o fato relata o momento em que o menino tinha 12 anos. E junto com seus pais e um grupo de pessoas, eles saem de Nazaré e vão até Jerusalém. E normalmente eles iam, como eu disse, em grupos, iam cantando, faziam seus lanches em conjunto, e era uma coisa muito bonita. E inclusive nós temos vários salmos na Bíblia que são conhecidos como salmos de peregrinação, ou então salmos de romaria, ou salmos de ramagem também, conforme aparece em algumas Bíblias. Do Salmo 120 até o Salmo 134. Podem conferir depois. Esses são salmos de peregrinação. E eles eram cantados durante o caminho, durante a viagem. E as pessoas se misturavam. Lembram do Salmo 122, verso 1? Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos a Jerusalém, vamos visitar a casa do Senhor.
Isso era tão especial para todo o israelita. Bom, assim eles foram e participaram da festa. Terminada a festa, eles começam a volta. E como era um grande grupo de pessoas, e como eu disse, parentes, né, amigos, crianças junto com crianças, eles começam a andar, andam um dia, andam 2 dias, e de repente Maria e José começam a se preocupar: cadê o menino? Cadê o menino Jesus? E eles o procuram entre os parentes, entre os amigos e as pessoas que lá estavam. O verso 44 diz assim: pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém. Maria e José voltam para Jerusalém. E onde eles encontram o menino? No templo. No templo, conversando com os doutores da lei, perguntando e respondendo, a ponto de os doutores da lei, que nestas ocasiões das festas sempre estavam disponíveis para esclarecimentos, para responder perguntas e assim por diante. Então lá eles encontram o menino e o texto bíblico diz assim, deixa eu só ver aqui, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados lá no templo. E aí, um pequeno puxão de orelha da mãe: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Não, um puxãozinho de orelha. E qual foi a resposta do menino? Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E o texto continua dizendo: não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. É claro que aquilo ainda não fazia muito sentido para Maria e José. Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? E não compreenderam. Mas o verso 51 diz: e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E aí a observação: e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Aquilo foi amadurecendo também no coração e na mente de Maria. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu tiraria daqui a seguinte aplicação prática para a nossa vida. Quando Jesus diz: não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, sim, ele poderia dizer, como um israelita, né, o templo é a casa do nosso Pai Celestial. Mas lá também ele afirma, né, a casa do meu Pai Celestial, porque ele é o Filho unigênito de Deus que veio estar entre a humanidade para salvar a humanidade. E mesmo com 12 anos de vida, ele tem consciência, né, do que o aguardava, qual era a missão para a qual ele havia sido enviado. Embora isto nem sempre estivesse ou poderia estar claramente diante dele, porque ele também viveu como um simples ser humano, não usando sempre a sua autoridade divina. Mas para nós fica a mensagem: como é significativo estar na casa do Pai. Os templos que nós edificamos para o culto a Deus são as casas do Pai Celestial à nossa disposição. Como é significativo estar lá. Reflita sobre isso. Não desperdice a oportunidade de estar dominicalmente na casa do Pai Celestial para render-lhe culto e para ouvir a sua palavra, receber a absolvição, ser fortalecido pela Santa Ceia. Reflita sobre isso. E uma segunda observação: o menino ele foi junto com os pais, né? Como diz o final do texto, voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. A submissão
aos pais e superiores, também é uma reflexão importante a ser feita nesse contexto. Muito bem, era a reflexão que eu queria colocar diante de nós neste momento, e eu desejo e peço a Deus que essa reflexão seja importante para a sua vida. E desde já lhe convido para na próxima sexta-feira acompanhar também a última reflexão em torno de Jesus, dos 0 aos 30. E como disse no início, vamos abordar o batismo do Senhor Jesus nas águas do Jordão. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família e a sua igreja. Amém.